Oi, gente. Aula de hoje, pirâmide etária. Quando falamos de pirâmide etária, ela é, na verdade, um gráfico que representa alguns elementos importantes da população. A importância da análise de pirâmide etária é porque ela nos fornece informações relevantes sobre alguns componentes da população. Por exemplo, a natalidade. E aí nós vamos estudar a pirâmide etária propriamente dito para entendermos onde a natalidade está dentro de uma pirâmide etária. A idade média de uma população, que é o que chamamos de estrutura etária. A longevidade, quando observamos a idade máxima média de uma população, por exemplo, nessa pirâmide etária, que a maior idade ou maior intervalo era de 80 anos ou mais. Nessa pirâmide etária aqui, a maior idade ou maior intervalo de 100 anos ou mais. Então a gente consegue identificar em qual momento histórico a gente tem maior ou menor longevidade e a divisão dessa população de acordo com o sexo. Por quê? Toda pirâmide etária ela é dividida em duas partes. Quase sempre, não é uma regra, mas é usual, a parte da direita da pirâmide etária, ela representa o grupo das mulheres. E a porção esquerda da pirâmide etária, os homens. Isso não é uma regra, mas é usual. Então, toda a pirâmide etária, a parte esquerda, homem, direita, mulher. Esquerda, homem, direita, mulher. Por isso, a gente consegue ter uma ideia da divisão da população por sexo. Em uma pirâmide etária, a população ela é dividida de acordo com os intervalos de idade. Esses intervalos de idade é o que nós chamamos de estrutura etária de uma população. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população brasileira ela é dividida em 4 intervalos de idade. O primeiro, de 0 a 14 anos, são chamadas crianças. Beleza? De 15 a 24 anos, são os chamados jovens. De 25 a 65 anos, os chamados adultos. E acima de 65 anos, o grupo dos idosos. Durante muito tempo, os idosos eram representados até 60 anos. Mas houve uma modificação recente no critério do IBGE, principalmente pelo aumento da longevidade, o aumento da expectativa de vida, e os idosos passaram a ser a partir de 65 anos. Então, crianças, jovens, adultos e idosos. Sendo que, nesse intervalo de idade, quando nós pegamos jovens, adultos e idosos, nós colocamos esse intervalo de idade como população economicamente ativa. Prestem bem atenção nisso daqui, porque é normal cair em um erro conceitual de achar que o idoso não é uma população economicamente ativa. O idoso também é, só que quando chega na fase dos idosos, o critério de população economicamente ativa ele fica muito mais evidente porque existem idosos produtivos, que têm sua renda, e os idosos que não têm a sua renda. Então, sai da população economicamente ativa, ou não tem a renda fruto do seu trabalho naquele momento. Os aposentados, por exemplo, eles estão fora da população economicamente ativa, têm a renda que não é fruto do seu trabalho imediato. Combinado? Mas tem idosos que entram na população economicamente ativa. Chamada, então, ou conhecida pela sigla de PEA, População Economicamente Ativa. Acima dos 15 anos, e aí a idade ela é quase infinita, porque pode ter idoso dentro da população economicamente ativa. Genericamente falando, tratamos de população economicamente ativa a população de jovens e adultos. Então, você que está assistindo essa aula agora, você pode aplicar o conceito de população economicamente ativa sem exceções aos jovens e adultos, já que os idosos há exceção, porém parte deles compõe a população economicamente ativa. E isso a gente consegue estudar a partir de uma pirâmide etária. Se um país tem grande contingente populacional dentro de jovens e adultos, população economicamente ativa numerosa. Maior contingente populacional entre crianças ou entre idosos, menor parcela de população economicamente ativa. Para a gente exemplificar, eu coloquei aqui 3 pirâmides etárias brasileiras. O desenho não é 100% preciso, mas são pirâmides etárias reais, tá?
é a pirâmide etária brasileira de 1970, 1991 e de 2010. Por que existem esses intervalos? Porque desde 1940, no Brasil, os levantamentos sobre natalidade, idade média, longevidade, população por sexo, população economicamente ativa, distribuição por estrutura etária, é feito pelo censo demográfico. E o censo demográfico ele adota um intervalo de década, ele é decenal. Então, 1940, 50, 60, 70, 80, era para ter acontecido em 1990, mas o governo adiou por questões econômicas, falta de dinheiro. 2000, 2010. Era para ter o censo demográfico em 2020, porém o governo mais uma vez adia em função de questões econômicas, falta de dinheiro para fazer o censo é o que o governo alega. Por isso eu coloquei a última pirâmide como sendo a do último censo demográfico realizado no Brasil, ano de 2010, pelo menos é o último que a gente tem o resultado, beleza? Como que a gente estuda uma pirâmide etária? Repara bem, eu já falei da diferença entre homens e mulheres, e a pirâmide etária ela é composta por degraus, por intervalos de idade, e cada degrau tem um intervalo de 0 a 4 anos. Então, o primeiro degrau de 0 a 4, o segundo degrau de 5 a 9, o terceiro degrau de 10 a 14, assim sucessivamente, adotando degraus de 5 em 5 anos, então 0, 1, 2, 3, 4, 5 anos, 5, 6, 7, 8, 9 mais 5 anos, e assim sucessivamente, até chegar no intervalo máximo de idade. Na pirâmide de 1970, o IBGE, essa é uma pirâmide do IBGE, ele fez a pirâmide etária sendo o intervalo de idade máximo a partir dos 80 anos. Por que ele não colocou com 100 anos igual de 2010? Porque em 1970 o número de população, de pessoas acima de 80 anos era muito pequeno. Então o degrau acaba ficando muito pequeno se colocar 80, depois 84, depois 90 e assim por diante. Resultado, agrupa-se todo mundo acima de 80 anos e dá apenas esse intervalo da pirâmide etária. Em 2010, como a longevidade aumentou, conseguiu criar uma pirâmide etária cujo último degrau é a população acima de 100 anos ou mais, né? Acima de 100 anos de idade. E mesmo assim continua existindo degrau, coisa que não aconteceria em 1970, porque a população idosa era muito menor do que em 2010, indicando para a gente só a análise do número da idade máxima média da população, que houve entre 1970 e 2010 um aumento da longevidade. Então fiquem atentos para a identificação das idades máximas em uma pirâmide etária. Como a estrutura etária da população é dividida em crianças, jovens, adultos e idosos, a pirâmide etária a gente consegue identificar exatamente isso. A base da pirâmide etária, identificada até um intervalo de 14 anos, por isso que eu coloquei os 3 aqui, são os 3 primeiros degraus, é a porção da pirâmide etária que representa a população de crianças. O intervalo da pirâmide etária de 15 até aproximadamente 65 anos, onde nós vamos ter o contingente de jovens e adultos, que é, genericamente, a população economicamente ativa. E acima de 65 anos, portanto, a parte mais alta da pirâmide etária, é a população de idosos. Muito bem. A gente consegue distribuir e identificar as estruturas etárias de acordo com o intervalo de degraus e de idade da pirâmide etária. Dando um nome mais técnico em termos de pirâmide etária, as crianças, elas representam a base da pirâmide. Então, a base da pirâmide representa o número de crianças. Jovens e adultos, população economicamente ativa, o corpo da pirâmide. E os idosos representam o topo da pirâmide etária. Então, a pirâmide etária é dividida em 3 intervalos. A base, que é o intervalo de idade das crianças, o corpo, jovens e adultos, e os idosos, que é o topo, acima de 65 anos. Portanto, na pirâmide etária de 1970, como a base da pirâmide é muito mais larga que o corpo e que o topo, a gente identifica na década de 70 do Brasil uma taxa de natalidade muito alta, já que a base é muito grande, muita gente nascendo, uma base muito larga, e um topo estreito, identificando que a diferença entre a base e o topo representam para a gente a taxa de mortalidade. Ou seja, muita gente nasce, porém poucas pessoas vão conseguir chegar na fase idosa da população, uma vez que o topo é muito estreito e a base é muito larga. Então, quanto mais rápido for o afinamento de uma pirâmide etária, maior é a sua mortalidade. Quanto maior a base,
maior é a natalidade, beleza? Quando chega em 1991, a gente já percebe fisionomicamente, observando a pirâmide etária, que há uma diferença no comportamento da população. Mulheres e homens, a população continua sendo separada desse jeito. Reparem um detalhe, que se comparado a 1970, a gente observa uma queda na taxa de natalidade. Mesmo que a base dessa pirâmide seja maior que a base dessa pirâmide, repara que o primeiro degrau ele é menor que o segundo degrau. Se o primeiro degrau é menor do que o segundo, significa que houve uma diminuição do número de nascimento, já que o primeiro degrau é de 0 a 4 anos. Se ele é menor, significa que a taxa de natalidade está em redução. Então a gente identifica, pelo padrão dos degraus da pirâmide etária, uma redução na base da pirâmide, portanto, uma redução da natalidade se comparado a 1970. Então, redução da natalidade comparado a 1970, uma vez que o primeiro degrau ele é menor que o segundo, representando que nasceram menos pessoas nesse intervalo de idade, nesse intervalo de tempo, melhor dizendo. Reparem que o corpo da pirâmide ele está mais alargado. Aqui a gente tem um corpo mais fino, se a gente observar mais ou menos, tá, gente? Sem muita precisão aqui, só para mostrar. Se a gente observar mais ou menos aqui, o corpo da pirâmide tem essa largura. Se a gente observar aqui, o corpo da pirâmide ele tem uma largura bem maior. O que isso significa? Que tem muito mais gente aqui dentro do que aqui dentro, uma vez que a largura da pirâmide etária representa o número de pessoas que tem naquele intervalo de idade. Sendo assim, observamos aqui o crescimento da PEA, da população economicamente ativa e da população total do Brasil entre 1970 e 91. Como é que eu identifico isso? Pela largura que a pirâmide etária tem. Quanto mais larga, mais gente vai ter em cada intervalo de idade. Beleza? Então eu consigo identificar esse elemento de aumento da PEA e da população total pelo alargamento da pirâmide. Beleza? Fiquem atentos a isso, porque a pirâmide etária ela nos mostra, ela nos dá esses sinais sobre a população de um determinado país. Então, em 91, a população aumenta em relação a 1970 e a PEA, especialmente, que é a população, a mão de obra, o mercado de trabalho, o mercado de consumo, ele vai crescer também. Então, economicamente, esse intervalo aqui, demograficamente e economicamente, ele traz um sinal positivo em relação ao de 1970. E se a gente observar o topo da pirâmide, repara que o topo também é mais largo em 1991 que em 1970. Sendo assim, nós temos uma tendência, em função do topo, uma tendência ao envelhecimento da população. E isso é identificado em função do alargamento do topo da pirâmide etária. Beleza? Significa, então, que entre a base e o topo, se as diferenças estão diminuindo na largura, continuam grandes, mas se estão diminuindo, é sinal que a taxa de mortalidade está caindo nesse intervalo de tempo. Quando a taxa de mortalidade cai, a população total aumenta, já que menos gente morre. Consequentemente, a população economicamente ativa vai aumentar e a população de idosos também aumenta, já que a mortalidade está em queda. Quando chega em 2010, percebam que agora em 2010 a gente tem diferenças muito nítidas em relação às pirâmides anteriores. Repara a base da pirâmide de 2010, o tamanho, a largura em relação a 70 e 91. A base da pirâmide ela é muito mais curta. Essa redução da base, esse encurtamento da base, demonstra para a gente que nitidamente, entre 1970 e 2010, a gente teve uma queda da natalidade muito evidente. Então, uma queda da natalidade muito marcada entre 1970 e 2010, beleza? Se a gente observar o corpo da pirâmide, esse intervalo do corpo da pirâmide,
a gente observa que essa largura do corpo, que é a população adulta e jovem especialmente, ela é a maior largura entre todos os intervalos de tempo. Portanto, nós temos aqui um crescimento da população economicamente ativa, que, diga-se de passagem, nos anos 2010, 2020, representa a maior população economicamente ativa da história do Brasil. Nós nunca tivemos na nossa história tanta população economicamente ativa assim. Isso se deve especialmente à queda da mortalidade ao longo desse intervalo de tempo. Tanto é que a longevidade da população aumentou. E repare mais do que isso. Essa população economicamente ativa, em 2010, ela é basicamente a população de crianças que nasceu em 1970. Se a gente pensar alguém que nasceu lá em 1970, quando chega em 2010, essa pessoa tem 40 anos. E 40 anos é a pessoa que está aqui no coração da população de adultos. Então, o que acontece na pirâmide etária brasileira é que, com a queda da mortalidade, quase todo mundo que nasceu em 1970 terá aproximadamente 40 anos em 2010. Todo mundo que nasceu em 1980 terá mais ou menos 30 anos em 2010. Mais ou menos é porque depende da data de aniversário, né, gente? Em 2010. Isso significa que a base da pirâmide, na medida em que as idades vão passando, o tempo vai passando, essa base vai subindo na medida em que a população vai envelhecendo. Se quase ninguém morre, essa base vai representar o corpo da pirâmide de 1970 a 2010. Como a mortalidade caiu drasticamente, a população economicamente ativa aumenta drasticamente, sendo a maior da história do Brasil no início do século XXI. Quando a gente chega no topo da pirâmide, repara, no intervalo de 65 anos para mais, é a população de idosos. Identifica-se aqui nitidamente o envelhecimento da população. Então a gente tem um envelhecimento da população nitidamente expresso, tanto pela largura do topo da pirâmide, quanto pelo aumento da altura da pirâmide. Aqui a idade máxima era 80 e alguns para mais, e aqui é 100 e alguns para mais. Identificando para a gente aqui que houve o aumento da longevidade, também conhecido como aumento da expectativa de vida da população. Em 2010, a população idosa no Brasil representava mais ou menos 11% da população total. E a tendência é que essa população de idosos fique